Olá a todos, boa noite. É muito bom poder estar novamente reunido aqui com vocês para mais uma leitura na Bíblia Sagrada. Esta noite continuamos no Evangelho de Lucas. Vamos fazer a leitura no capítulo 23, versículos 1 ao 56. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus perante Pilatos. Começaram então a acusá-lo, dizendo: Encontramos este homem subvertendo nossa nação, impedindo que se paguem os impostos a César e pretendendo ser Cristo Rei. Pilatos o interrogou: És tu o rei dos judeus? Respondendo, ele declarou: Tu o dizes. Pilatos disse então aos chefes dos sacerdotes e às multidões: Não encontro nesse homem motivo algum de condenação. Eles, porém, insistiam: Ele subleva o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galiléia, onde começou, até aqui. A essas palavras, Pilatos perguntou se ele era galileu. E, certificando-se de que pertencia à jurisdição de Herodes, transferiu a Herodes, que, naqueles dias, também se encontrava em Jerusalém. Jesus perante Herodes. Vendo a Jesus, Herodes ficou muito contente. Havia muito tempo que queria vê-lo, pelo que ouvia dizer dele, e esperava ver algum milagre feito por ele. Interrogou-o com muitas perguntas. Ele, porém, nada lhe respondeu. Entretanto, os chefes dos sacerdotes e os escribas lá se achavam, e acusavam-no com veemência. Herodes, juntamente com sua escolta, tratou-o com desprezo e escárnio, e, vestindo-o com uma veste brilhante, o mandou novamente a Pilatos. E nesse mesmo dia, Herodes e Pilatos ficaram amigos entre si, pois antes eram inimigos. Jesus novamente diante de Pilatos. Depois de convocar os chefes, os sacerdotes, os chefes e o povo, Pilatos disse-lhes: Vós me apresentastes este homem como agitador do povo. Ora, eu interroguei diante de vós e não encontrei neste homem motivo algum de condenação, como o acusais. Tampouco Herodes, uma vez que ele o enviou novamente a nós. Como vedes, este homem nada fez que mereça a morte. Por isso eu o soltarei, depois de o castigar. Eles, porém, vociferavam todos juntos: Morra esse homem, solta-nos Barrabás. Este último havia sido preso por um motim na cidade e por homicídio. Pilatos, querendo soltar Jesus, dirigiu-lhes de novo a palavra. Mas eles gritavam: Crucifica-o, crucifica-o. Pela terceira vez, disse-lhes: Que mal fez este homem? Nenhum motivo de morte encontrei nele. Por isso o solto depois de o castigar. Eles, porém, insistiam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado, e os seus clamores aumentavam. Então Pilatos sentenciou que se atendesse ao pedido deles. Soltou aquele que fora posto na prisão por motim e homicídio e que eles reclamavam. Quanto a Jesus, entregou-o ao arbítrio deles. A caminho do Calvário. Enquanto o levavam, tomaram certo Simão de Cirene, que vinha do campo, e impuseram-lhe a cruz para levá-la atrás de Jesus. Grande multidão do povo seguia, como também mulheres que batiam no peito e se lamentavam por causa dele. Jesus, porém, voltou-se para elas e disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim. Chorai, antes, por vós mesmas e por vossos filhos. Pois eis que virão dias em que se dirá: Felizes as estéreis, as entranhas que não conceberam e os seios que não amamentaram.
Então começarão a dizer às montanhas: caí sobre nós, e às colinas: cobre-nos. Porque se fazem assim com lenho verde, o que acontecerá com o seco? Eram conduzidos também 2 malfeitores para serem executados com ele. A crucifixão. Chegando ao lugar chamado Caveira, lá o crucificaram, bem como aos malfeitores, uma à direita e outra à esquerda. Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Depois, repartindo suas vestes, sorteavam-nas. Jesus na cruz, sujeito à zombaria e ultrajes. O povo permanecia lá, olhando. Os chefes, porém, zombavam e diziam: a outro salvou, que salve a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o eleito. Os soldados também caçoavam dele. Aproximando-se, traziam-lhe vinagre e diziam: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E havia uma inscrição acima dele: este é o rei dos judeus, o bom ladrão. Um dos malfeitores, suspenso à cruz, o insultava, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro, tomando a palavra, o repreendia: nem sequer temes a Deus, estando na mesma condenação? Quanto a nós, é de justiça. Pagamos por nossos atos. Mas ele não fez nenhum mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim, quando vieres com teu reino. Ele respondeu: em verdade, eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. A morte de Jesus. Era já mais ou menos a hora sexta, e houve trevas sobre a terra inteira até a hora nona, tendo desaparecido o sol. O véu do santuário rasgou-se ao meio, e Jesus deu um forte grito: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Dizendo isso, expirou. Após a morte de Jesus. O centurião, vendo o que acontecera, glorificava a Deus, dizendo: realmente, este homem era justo. E toda a multidão que havia corrido para o espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltou, batendo no peito. Todos os seus amigos, bem como as mulheres que o haviam acompanhado desde a Galiléia, permaneciam à distância, observando essas coisas. O sepultamento. Eis que havia um homem chamado José, membro do conselho, homem bom e justo, que não concordara nem com o desígnio, nem com a ação deles. Era de Arimateia, cidade dos judeus, e esperava o reino de Deus. Indo procurar Pilatos, pediu o corpo de Jesus, e descendo, envolveu-o num lençol e colocou numa tumba talhada na pedra, onde ninguém ainda havia sido posto. Era o dia de preparação, e o sábado começava a luzir. As mulheres, porém, que vieram da Galiléia com Jesus, haviam seguido a José. Observaram o túmulo e como o corpo de Jesus fora ali depositado. Em seguida, voltaram e prepararam aromas e perfumes. E, no sábado, observaram o repouso prescrito. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Mais uma vez, Senhor Jesus, nós os agradecemos por nos permitir estar aqui aprendendo novamente com a vossa palavra, para assim podermos, a cada dia que passamos nesta terra, sermos pessoas melhores e podemos fazer o bem para todos neste nosso mundo inteiro.
Convido a todas as pessoas a refletirem a palavra de Deus que aqui ouvimos hoje em Lucas, no seu capítulo 23, e que todos nós possamos, a cada dia que passa nesta terra, aprender mais sobre a vida de nosso Senhor Jesus Cristo e cada dia mais seguir seus ensinamentos e seus preceitos, para que assim possamos nós nos tornarmos pessoas melhores e ajudarmos a todos os demais também. Fiquem todos em paz, fiquem com Deus e até a nossa próxima leitura na Bíblia Sagrada. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um ótimo dia.